Carol está entrando também. Oi. Oi. Então, o Romanos 14 vai falar de relacionamento dentro da nossa igreja, dentro das igrejas, irmão com irmão. E é interessante que eu nunca vi tanta palavra, tanto verbo acolher como nesses 2 capítulos, porque o enfoque é o amor ao próximo. E o verbo, nas traduções mais tradicionais, é acolher. Na NVI não é tão usado, né? E eu achei muito lindo, porque um dos nossos focos é o acolhimento. Independente da pessoa, da gente achar, concordar com a pessoa ou não, a gente acolhe as pessoas na igreja. E Romanos 14, ele vai dar uma continuidade no Romanos 15. Eu comentei isso com vocês da outra vez. Porque Romanos 15 vai falar também sobre relacionamento, até uma parte, até os 10 primeiros versículos, mais ou menos, vai continuar falando de relacionamento na igreja. Lembrem-se que a Bíblia, quando ela foi feita, ela não tinha capítulo, versículo, era um livro, uma carta, né, que era mandado para a igreja e não tinha uma separação. Isso foi uma convenção que fizeram para facilitar a gente localizar. Porém, o 14 e o 15 é uma coisa só, objetivo só. E qual que é a ênfase de Romanos 14? Que existiu o crente forte e o crente fraco. O que é o crente fraco? Aquele que dependia mais de rituais, ficava com mais medo das coisas, era mais legalista. E o crente forte achava que estava tudo bem, ele tinha entendido melhor a graça, e não, ele levava melhor as coisas de Deus na prática, não querendo que seja as coisas do jeito do ritual, né? De um jeito que fizesse as pessoas entrarem numa caixinha. Então, eles entendiam melhor a graça de Deus. Só que o que estava acontecendo na igreja é que o fraco julgava o forte, e o forte desprezava o fraco. E Paulo fala, não é nada disso. Forte, acolha o fraco. Inclusive, se for para você baixar a bola, baixa a bola. Mesmo que você tenha um grande conhecimento, o que adianta você ter um grande conhecimento, viver a graça intensamente, mas magoar o teu irmão, fazer ele pecar? Porque foi Cristo que morreu por ele. Então, essa foi a ênfase de Romanos 14. E a gente viu o quanto é importante na igreja existir unidade, existir, assim, me colocar no lugar do outro e ser bondoso para com o outro, tanto forte como fraco. Então, vamos dizer que na nossa igreja, na prática, isso exista também. Pessoas que vão olhar para alguém e vai falar, ai, nossa, aquilo lá não é crente de verdade. E o outro vai falar, nossa, aquele lá só é muito legalista. Então, é isso que não deve ter na igreja. Como a gente se posiciona como cristão, como irmão? Aceitando, acolhendo e fazendo de tudo para o outro se sentir bem e não pecar. E é uma carta mais dirigida até aos fortes. Já que você entende bem da graça de Deus, faça como Jesus faria com você. Então, a gente vai continuar no Romanos 15. Vamos ler o versículo 1 e 2? Por isso que eu falei, é uma continuidade do 14, né? Do Romanos 14. Você quer ler, Paulo? Posso 1 ler. e 2. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, a palavra-chave aí é edificar o outro. Se você faz tudo com a intenção de edificar o outro, mesmo que você não concorde com alguma coisa, e eu não estou falando de coisas básicas da doutrina cristã, eu estou falando de coisas secundárias. Então, você deve fazer para edificar a fé do outro. Então, isso é ser um crente mais maduro. Mesmo que você conheça, você tolera e tem paciência com o outro. Vamos ler o 3 e o 4, Paulo? Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam
cairão sobre mim, pois tudo o que lhe foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aqui, Paulo está falando quanto é importante quando a gente foca nos relacionamentos, quando a gente se empenha para a edificação do outro, que isso tudo está ligado ao nosso relacionamento com Deus. E isso nos traz esperança da vida aqui e no futuro. O que ele diz é que essa carta toda está falando sobre relacionamentos, que esse relacionamento na horizontal, ele reflete o nosso relacionamento na vertical. Quando a gente tem um bom relacionamento com a palavra de Deus e com Deus, a gente vai ter bons relacionamentos entre pessoas, porque isso vai demonstrar o nosso amor e o quanto nós somos maduros e quanto nós temos sido edificados por Deus. Na verdade, quando a gente se liga que a gente foi aceitos por Deus e quanto Ele nos ama, quanto Ele nos acolhe, mesmo quando a gente é fraco, quando a gente não faz as coisas certas, a gente começa a aceitar o outro também. E isso é um treinamento constante. Romanos, o livro de Romanos, ele é tido como o centro da teologia cristã. Ele, até o capítulo 9, ele trata de doutrina, mas do 10 até o 16, ele vai falar sobre a prática cristã. Sobre comportamento. Sobre comportamento. O que sai daqui para fora quando o coração está no Senhor? Então, ele fala que o ânimo que procede das Escrituras mantém a nossa esperança e mantém a gente com um relacionamento saudável. E tem tudo a ver, porque, imagina, quando você não tem relacionamentos saudáveis e está magoada com as pessoas da igreja, o que acontece com você? Você descrê até da igreja, você descrê da Bíblia. Então, está tudo relacionado aos nossos relacionamentos. Tá bom? Vamos ler o 5 e 6? O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, como que é o nosso culto ao Senhor? A gente se reúne de domingo, canta louvores. E o que ele está falando aqui? O que aparenta pode ser uma coisa bem bonita, bem organizada, mas tem unidade? Unidade no espírito? Tem realmente glória ao Pai? O que está refletindo ao Pai, ele vê os corações. Então, imagina uma igreja que está no maior louvor, super bonito, luzes bonitas, um louvor perfeito. Porém, uma pessoa está chateada com a outra. Uma vê que aquela está sentada ali na frente, eu vou sentar aqui atrás, eu não quero nem encontrar com aquela ali. E aí, aquilo ali dá um mal-estar para o Senhor. Lembra que a gente fala que a igreja deve atrair o Senhor, não atrair pessoas? Como que o Senhor vai ser atraído se não há unidade? O que adianta todo mundo louvando, mas de coração as pessoas estão separadas umas das outras? Então, aqui, ele vai falar uma palavra que vai repetir outras vezes sobre unidade. Unidade na igreja é algo que agrada o Senhor profundamente. Por isso que a gente precisa, sempre que possível, manter a paz com todos. Sempre que possível, dar o primeiro passo. A gente tinha um pastor, que é o Silas, né? Ele falava assim, a pessoa mais forte é aquela que faz a ponte. Se há alguma coisa distanciando você de alguém, faça você a ponte. Se achegue, pergunte para ela, tá tudo bem? Você está chateado com alguma coisa? Ou, desculpa, eu te magoei aquele dia? Sei lá, coisas desse tipo. Ou, como ele falou aqui, julgar o outro, falar mal do outro numa rodinha, isso vai despedaçando a igreja, vai tornando ela em pedaços. Isso é o que não vai agradar ao Senhor. Então, ele fala, com uma só boca, uma só voz e um só coração. É isso que Deus olha numa igreja. Ele não vai olhar se o louvor está perfeito. Isso que é importante. Vamos lá, o que mais?
O 7, Paulo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo... Não, era só até aí mesmo. Só até aí? Só. Então, é uma ordem. Na outra Bíblia, como eu falei para você, a palavra é acolher. Acolham uns aos outros do mesmo jeito que Jesus acolheu vocês. Olha que forte isso. Então, ele está falando assim, por exemplo, tem a recepção da igreja, tá? Então a pessoa recebe bem. É isso que ele está falando? Não. Todo mundo tem essa função na igreja. Não é só quem está ali no dia de acolhimento. Todo mundo precisa acolher todo mundo. Imagina como é uma igreja quando todo mundo tem essa característica, quando todo mundo tem essa visão de que cada um de nós é importante para acolher o outro. O pastor não consegue dar conta, nem às vezes a pessoa da porta. Mas você percebeu alguma coisa de uma pessoa ali do seu ladinho? Vai falar com ela, poxa, que legal que você está vindo aqui, de onde que você é? Isso é acolher. Isso é acolher também o outro que você não concorda, às vezes, com alguma opinião. Isso te dá uma motivação, um propósito. Qual é o propósito? A fim de glorificarmos a Deus. Esse deve ser o nosso propósito na igreja. O Salmo 133 fala sobre isso, né? Que a unidade traz o óleo sobre nós. E, ao contrário, o nome de Deus vai ser envergonhado. Porque não está escrito que nós, como discípulos de Jesus, seremos conhecidos pelo amor que nós temos entre nós? Como o mundo vai conhecer a gente se eu falo para as pessoas que estou chateada com alguém, falo mal das pessoas da igreja? Então, por isso, muitas vezes as pessoas falam, vocês crentes são tudo desunido. É porque a gente, às vezes, dá mau testemunho. Agora nós vamos ler. Quem tiver pergunta, por favor, tá? Me ajuda aí, que às vezes eu... Só tirar uma foto para a Júlia da mídia. Ah, tá bom. Às vezes eu estou falando aqui e vocês estão com alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Nós vamos ler agora do 8 ao 12. Alguém gostaria de ler, além do Paulo? Quem que quer me ajudar aí? Voltei. Pronto, qual que você quer que lê? Eu vou ver se alguém quer ajudar também. Ninguém? Vocês estão quietinhos? Estão aí? Eu posso ler. Tá bom, do 8 ao 12, Gleica. Se cortar, se estiver falhando, vocês me avisam. Tá. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para os gentios, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda: louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Isso. Aqui o Paulo ele vai mudar um pouquinho de enfoque, porque a igreja daquela época tinha muito judeu e gentil junto, convivendo. E é a mesma coisa. Porque uns tinham uma ideia, outros tinham outra. Inclusive, os judeus eram bem separados dos gentios. Lembra de Cornélio? Quando Pedro vai na casa de Cornélio? Gente, foi um escândalo na época. O Pedro teve que explicar tudo, o que Deus falou com ele, como foi, porque os judeus ficaram horrorizados. Eles achavam que, como Jesus estava só no meio de judeu, era só para os judeus. Mas aqui Paulo vai citar algumas coisas que estão no Velho Testamento, que está em Salmos, que está em Isaías, falando que não, Deus já sabia que os gentios seriam também alcançados. E o próprio Paulo, ele foi um ministro mais foi o apóstolo para os gentios. Ele, tanto que ele ia em várias cidades que ninguém ainda conheciam o evangelho de Jesus. E aqui ele fala, além de o fraco e o forte conviverem juntos, judeus
e gentios devem também ter essa convivência. Quem são gentios? Aqueles que não eram judeus. Então, é uma outra unidade também. A mesma coisa, para quê? Para a glória de Deus. Cristo, então, ele morreu para juntar todos os povos, para juntar todas as pessoas. E é sempre a mesma coisa. Se Cristo não rejeitou o outro, por que eu vou rejeitar? Por que eu estou rejeitando alguém que eu acho que não é como eu? Se Cristo não rejeitou, esse é o ponto central. Então, todo mundo que foi aceito por Jesus está lá dentro da igreja. E aí ele faz essa unidade, que é pelo Espírito, um só coração, uma só voz. Quem sou eu, ou quem é o outro, para ficar julgando? É esse que é o enfoque. Vamos lá, no 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso. O que ele está falando aqui? Ele está falando do trabalho de Deus, do Espírito Santo, de fazer as coisas darem certo na igreja. A igreja é do Senhor Jesus. E ele fala que esse Deus é o Deus da esperança. E vai trazer alegria e paz. Não vai trazer desunião. Por confiança, pela sua confiança nele. Tudo depende da nossa fé no Senhor. Para que vocês transbordem de esperança. O Deus de esperança faz a gente transbordar de esperança. Como? Pelo poder do Espírito Santo. E assim traz unidade, alegria e paz dentro da nossa igreja e das igrejas de Cristo. Amém? É isso. Aqui vai fechar sobre relacionamentos de crentes dentro da igreja. Agora ele vai começar outro assunto. Vamos lá no 14. Até qual? Então, só o 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aqui ele está falando o seguinte, primeiro ele começa a elogiar, antes de dar uns toques para eles. Então, é legal isso, né? Na psicologia fala que quando você quer falar com alguém, começa elogiando. Eu achei muito bom. E por que ele fala isso? Porque dentro da igreja, algumas pessoas acabam não desenvolvendo o dom que elas têm. Elas acreditam que só algumas pessoas têm que desenvolver o dom. Mas todos nós, conforme nós somos instruídos pelo Espírito Santo, você viu, a gente acabou de ler, pelo poder do Espírito Santo, a gente vai aprendendo também a ajudar pessoas e aconselhar pessoas. Aqui não está falando que é só o pastor que faz isso, ou o mestre. Cada um de nós, cada um da igreja pode fazer isso. Eu me surpreendi um dia que a gente estava lá na igreja, no grupo de mulheres, foi muito legal. Porque a gente começou a conversar com a Magda, pena que ela não está aqui, mas eu acho que ela vai ver depois. E cada uma das mulheres começou a falar, e foi muito legal, cada uma tinha algo para falar para ela. E eu vi isso nesse versículo, que realmente a gente, quando vai amadurecendo, a gente deseja compartilhar com o outro alguma coisa de sabedoria que Deus nos deu. E isso é bíblico, a gente se aconselhar, ok? 15 e 16. Não sei se alguém quiser ler também, pode ajudar, tá? A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazer-os lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Nossa, é muita coisa, né? O que Paulo está querendo dizer aqui, que ele é apóstolo, tá? Ele tem autoridade. E ele repete algumas coisas, porque precisa repetir. Tem coisa que a gente fala várias vezes a mesma coisa, né? Mas elas são importantes, elas são centrais, e a gente precisa falar, precisa orar várias vezes a mesma coisa, precisa ter essa unidade, de ter essa mesma mente. Então, ele fala que ele é um ministro para os gentios. Ele, quando Jesus convocou ele era um judeu fervoroso, e ele se torna um pregador aos gentios, àqueles que não eram judeus, com a sabedoria de Deus,
Mesmo porque não adiantava ele ficar falando de um monte de lei. O centro dele era falar do evangelho. Era ministro para os gentios. Para quê? Para que eles fossem santificados pelo Espírito Santo. Uau! Vamos lá, continuando. O 17 ao 19. Alguém quer ler ou continuo? Vamos lá, gente, anima aí, vai. Eu leio. O 17. O 18 e o 19. Tá. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Até aí. Olha só, gente, o Paulo, ele era um homem muito humilde. Ele aprendeu a ser humilde como Jesus. E você vê que em nenhum momento ele se exalta, apesar dele ter passado por muitas lutas e muitas dificuldades, apesar dele ter muita autoridade, fazer sinais e maravilhas, ele o tempo todo ele está glorificando a Jesus Cristo. Olha só, por meu intermédio, não é ele. Tudo é a glória é de Deus. Então, isso é um ensino para nós. Quantas vezes a gente se acha, né? Nossa, olha o que eu fiz, olha, ou vê pessoas se gloriando. Não, a glória é de Jesus Cristo, a gente é vaso de barro na mão dele. É por intermédio do Espírito Santo, em palavras e ações, pelo intermédio. Não é ele. E ele proclama plenamente o Evangelho de Cristo, ele fala Jerusalém até Ilírico. É como se fosse de uma ponta a outra. Ele já tinha ido em muitos lugares proclamar esse evangelho. Então, não tem oração poderosa, não tem pregador poderoso. É Deus quem é o poderoso. É a palavra que é poderosa. Amém? Vamos lá ver o 20 e o 21. Ninguém? Eu posso ler. Beleza, Carol. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Uau! O chamado de Paulo era plantar a igreja. Não era pastorear a igreja. Ele pastoreava, muitas vezes, os pastores. Eu conheci uma pessoa que fazia isso, que é o cunhado do pastor Silas. E ele plantou muita igreja, gente. E ele falava com alegria, ele pregou lá uma vez para a gente. Mas o forte dele não era esse. Era plantar a igreja, aí ele chamava uma pessoa... Euclides. O pastor Euclides. E aí, essa pessoa continuava, dava continuidade. Eu não serviria tanto para isso, eu gosto de igreja, eu gosto de pastorear, é o meu chamado. Mas o chamado dele, ele foi muito claro, era falar para quem nunca tinha ouvido. E aí ele plantava a igreja naquele lugar. Vamos ler agora... O 27 sobrou. 22, agora. O 22 ao 24. Alguém quer ler? Vou ler. Tá. Esta foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Isso. Por que ele foi impedido? Porque ele percebia que se ele voltasse para eles, ele não ia fazer o trabalho de pregar para quem nunca tinha ouvido. É nesse sentido que ele foi impedido. E ele fala sobre visitar a Espanha, vocês viram? Inclusive ele fala, eu quero
Eu quero que vocês me ajudem com essa viagem. Mas, gente, ele não foi para a Espanha logo depois que ele foi para Roma. Na verdade, ele foi para Jerusalém, ele foi preso lá. De lá, olha como são as coisas. Paulo tinha vários planos, mas não aconteceu do jeito que ele queria. Não acontece isso na nossa vida? Ele foi para Jerusalém porque ele estava levando uma oferta para o povo de Jerusalém, os pobres de Jerusalém. Só que, quando ele chega lá, ele é preso. Mas quando ele fica preso, ele começa a pregar para os guardas lá de romanos, que estavam cuidando. E muitos se convertem. E de lá também ele escreve várias cartas. Então, estava na agenda de Deus. Ele foi para a Espanha? Foi. Mas um tempo depois que ele visitou esse pessoal. Então, a nossa agenda não é a agenda de Deus. Isso é muito importante a gente entender, que os planos de Deus são mais altos. Ele que sabe o tempo das coisas. Então, você vê uma coisa bem importante, que ele fala, eu vou dar oportunidade para vocês me ajudarem, porque eu preciso de recursos para ir para a Espanha. Isso é muito interessante também, porque ele fala com naturalidade, gente. Cristão é família, um ajuda o outro. Se um tem que regar, aliás, se um tem que plantar, o outro tem que regar. E como o outro vai plantar se não tiver recurso? Então, isso é uma ajuda ao missionário, que muitas igrejas têm, né? Isso separadamente. Vamos ler agora do 25 ao 27? Quem que quer ler? Vamos lá, ânimo, pessoal! Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Olha isso aí, é um princípio bíblico. Se a gente divide algo espiritual com alguém, esse deve dividir também com o pastor, com o líder, com quem prega, os bens materiais. Isso está em outro versículo também, está em outra parte da Bíblia. É que eu esqueci de anotar. Mas o que é interessante aqui? Que a gente tem que ter um princípio, que a Bíblia inteira ensina, princípio da generosidade. Porque muitas vezes o pregador, inclusive dessa época, não tinha como se sustentar para poder fazer a obra de Deus, se não fossem os irmãos a sustentarem. Muitos pastores são sustentados também. Isso é um princípio bíblico. Ok? Deixa eu falar uma coisa. Por que a igreja de Jerusalém estava em pobreza? Não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma parte em Atos dos Apóstolos que o profeta Ágabo, ele fala que ia ter uma seca muito intensa em Jerusalém, e muita perseguição teve também. Então, muitos irmãos estavam sofrendo ali na igreja de Jerusalém, e a maioria era judeu. Então, quando o Paulo vai levar essas ofertas, ele traz ofertas de gentios para esses judeus. Olha como tem a ver com a conversa, que a gente é um corpo só, que tem que ter unidade, e que todo mundo é igual para Jesus, né? E isso fortaleceria também os vínculos espirituais. Vamos ler agora o 28 e 29? Posso ler? Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. 29, né? E estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Amém. Olha que lindo, né? Ele continua falando que ele vai para a Espanha, mas ele não foi nesse momento. Ele ficou preso um tempo, eu acredito que foram 2 anos, se eu não me engano. E olha que lindo, ele profetiza uma bênção sobre ele. Na NVI fala, certamente irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele fala, eu estarei cheio de Jesus, eu estarei cheio do Espírito Santo. Vai ser demais quando eu estiver com vocês. Não é lindo isso, gente? Demais, né? Vamos ler 30 ao 33. E está acabando.
Eu leio. Ah, que bom. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Continua, né? É até o Continua. final? Até o final. A fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amém. Ele faz primeiro uma oração, né? Ele fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam em minha luta, orando a Deus em meu favor. Ele faz uma oração triuna, né? Então, ele ora a Deus por meio do Filho, pelo poder do Espírito. Assim deve ser a nossa oração também. Olha que lindo. A gente ora a Deus em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes a gente pede a intervenção do Espírito Santo para até saber como orar, para se expressar da maneira correta, para realmente Deus mostrar o nosso coração, a nossa motivação. E aí ele fala de uma coisa interessante. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia. Imagina o seguinte, ele está levando dinheiro, e já está recolhendo por um tempo, né? Você viu que ele foi em vários lugares antes de voltar para Jerusalém. Naquela época nada era rápido, então ele tinha um bolo de dinheiro. E ele não estava orando para que, sei lá, ele não orou, pelo menos aqui, que ninguém roubasse ele. Ele orou para que o pessoal lá de Jerusalém, da Judéia, aceitasse o recurso. Por quê? Porque como vinha de gentios, eles tinham um pé atrás. Você acredita? Então, eles falam, orem junto comigo, para que eles aceitem de bom grado essa oferta que veio de gentios. Porque eles ainda estavam muito receosos, falando, mas será que pode, se não pode? Eles estavam ainda achando que só eles que eram aceitos por Deus. E não, isso estava mostrando mais ainda que não, tinha que ser um corpo só, unidos. E ele tem humildade de colocar os planos na mão de Deus. Quantas vezes a gente precisa fazer isso também, né? Colocar tudo na mão de Deus e pedir oração para o outro irmão. É legal isso, porque quantas vezes, quando a gente está fraco, a gente pede oração para o irmão e a gente melhora. E também faz crescer o outro irmão, porque se sente útil, se sente participante. Isso traz unidade espiritual para a gente. Então, um ajudando o outro. E é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. Alguma coisa aí? Alguma pergunta? Alguma colocação? Vocês acharam alguma coisa interessante, diferente? Quer falar alguma coisa? Não. Muito legal esse texto. Você já foi falando tudo que ele fala. Né? Eu gosto muito dessa parte do relacionamento, do comportamento da igreja, né? Das pessoas respeitarem o jeito que o outro é, né? O tamanho da fé do outro, às vezes, não é o tamanho da nossa, e que todo mundo vai andando em comunhão e crescendo junto. Porque quando a gente respeita o outro uma hora vai crescer, né? E a gente vai caminhar junto. E vai caminhar junto, e vai caminhar junto. Aí, que nem a própria Bíblia fala, o homem é como ferro, o homem afia o homem, como ferro afia o ferro. Então, é por aí o caminho. E muitas vezes nós estamos muito cheios de mimimi na igreja, nós temos muito de olhar o outro, ficar chateadinho, e isso a gente tem que tomar cuidado para não acontecer. E ter perdão, né, entre os irmãos sempre, e acolhimento, é igual uma família. Numa família, a gente tem que... há quem diga que a família é a maior escola de relacionamento, porque você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a dividir, a ceder, uma porção de coisa. E a igreja é uma família, né? Onde nós temos que aprendermos a andar dessa maneira, como a Bíblia nos ensina. E que o Senhor nos abençoe a isso, né? Que o Senhor nos abençoe a ser um povo que louva a Deus
com uma única só voz, em um só espírito. É o que eu desejo para a nossa igreja, né? Que nós sejamos ali uma igreja forte nesse sentido, né? De relacionamento, de acolhimento, de que as pessoas possam realmente sentir a presença de Deus quando entrarem naquele lugar. Porque o lugar de divisão, Deus não se agrada, né? Deus não se agrada de um lugar onde não existe a obediência da palavra dele, onde não existe a doutrina bíblica, né? Ele não se agrada. Então, que o Senhor possa se agradar de nós. Minha oração é essa, que a nossa igreja seja uma igreja que caminhe de acordo com a palavra e a vontade de Deus para o povo que ele está colocando lá. Amém? É isso, só. Para mim é isso. E esse silêncio todo? Ninguém quer perguntar nada, ninguém quer falar nada, ninguém nada. Amém. Glória a Deus, aleluias. Tá muito explicado, né? Eu achei muito interessante. É uma palavra para a gente, assim, se policiar, né? Para a gente sempre considerar o próximo, né? Nas diferenças e tal. Eu achei bem legal. Não é muito fácil, mas... Lá vamos nós. Até porque nós também não somos perfeitos, amigo amado, né? Então, às vezes, a gente quer julgar o outro como se nós fôssemos perfeitos, nós não somos também. E aí, essa história, então, é como a Gleica falou, é o tempo todo, a gente tem que olhar também para a gente e se corrigir mesmo, né? É isso. Foi essa nossa conversa hoje, que a gente estava, né, conversando sobre isso. A gente falou, é verdade, que bom, né? Que a gente, às vezes, não fala tanto, e quando falar, tá errado, né? É bom, sim. Muito bom essa aula. Nossa, mas a Manu tá quietinha, a Lu tá quietinha, a Edneire nem tá falando, a Karine, então, e a Ana mudas. A Daniela, tudo bem que tá começando agora, tá, não tem tanta, mas o resto, tudo quieto. Eu sabia que você ia falar de mim, você não aguenta. Eu tô quietinha, porque o texto é autoexplicativo. E a pastora foi excelente em todas as colocações. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu tô aqui trabalhando, mas tô prestando atenção em tudo. Foi maravilhoso. Já que sobrou um tempinho, vamos orar. Vamos orar pelas coisas. Eu sei que é só na quinta, mas vamos orar já. Então, eu só vou interromper a gravação aqui da aula, aí a gente